Boa noite para você, Isis. Muito boa noite para você de casa. Vamos então aos destaques da edição do Jornal da Cidade de hoje. Operação da Polícia Civil desarticula suposto esquema de corrupção que desviava dinheiro público por meio de empresas de fachada no Cariri. Entre os investigados está um vereador de Juazeiro do Norte. Em Granja, a operação cumpre 40 mandados de prisão e busca e apreensão contra a facção criminosa. Pelo menos 15 pessoas já foram detidas. Você vai saber o impacto do reajuste da energia na economia do estado. Perto do fim de prazo para regularização do título de eleitor, TRE amplia atendimento presencial. Eleitores têm até o dia 4 de maio para fazer ajustes no cadastro eleitoral. Essas e outras notícias no Jornal da Cidade, que começa agora. Um caminhão pegou fogo na manhã de hoje em Maracanaú. O veículo transportava 700 caixas de refrigerantes e trafegava pelo quilômetro 428 do anel viário quando o fogo começou. As chamas consumiram rapidamente a cabine do caminhão e se espalharam para a carroceria. Um grande congestionamento se formou no trecho. Nem o motorista, nem os ajudantes que estavam no caminhão se feriram. O reajuste médio de quase 25% na conta de luz vai pesar no bolso das famílias cearenses, como nós já mostramos ontem aqui no Jornal da Cidade. Hoje, nós vamos mostrar como esse aumento afeta também um setor essencial para a nossa economia, o setor hoteleiro. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o reajuste de 24,18% para consumidores de alta tensão e 25,12% para baixa tensão, o que inclui a grande maioria das casas. Se você achou muito, vale destacar que o aumento da luz para a zona rural vai ser de 32,73%. Com isso, a média aprovada pela ANEEL vai ficar em 24,84%. Para o presidente do Conselho de Consumidores da Enel Ceará, a conta pesa e pesa bastante no bolso de todo mundo. Por mais que seja legal, ele é imoral. Ele é imoral porque não dá para a sociedade do estado de Ceará aceitar um serviço que está deixando a desejar, um serviço que precisa melhorar muito, mas o principal argumento, como é que dá para você suportar ter o seu salário, e a maioria dos consumidores do Ceará são assalariados, nós somos um estado, um estado pobre, essas pessoas receberam um aumento que é o dobro, mais do que o dobro de um IPCA, que é quem corrige sua cesta básica, quem corrige seu salário mínimo. Então é difícil de aceitar isso. Se com um quarto em casa ou dois a gente já pensa em manter eletrodomésticos e luzes desligadas, imagine para quem tem 34 quartos. É o caso deste hotel. Para quem trabalha no setor de turismo em Fortaleza, o reajuste é ainda mais prejudicial. Nós vivemos numa economia que hoje está tentando retomar, voltar, né? Então, não podemos voltar pagando uma conta tão alta de energia, que é um dos bens que a gente mais usa no hotel. Porque todo mundo hoje, quando chega, a primeira coisa quer carregar o celular, depois quer ligar a sua TV e quer carregar o seu computador. Quer dizer, nós não podemos regular, né, o cliente dentro da sua liberdade de usar a energia elétrica. Esse é um fator muito, muito sério e esse aumento impacta muito, mas direta e indiretamente. No caso dos hotéis, supermercados, restaurantes, indústria e comércio, é muito difícil falar em consumo sustentável, porque normalmente esses grandes estabelecimentos já costumam evitar o desperdício. Mas é muito importante lembrar que mais caro do que pagar o reajuste é ficar sem energia elétrica. Para os consumidores residenciais, existem também algumas dicas. Quem reforça a necessidade do consumo consciente é este gestor. O especialista lembra que, além do reajuste de agora, as bandeiras tarifárias também vão ficar mais caras. A bandeira vermelha vai aumentar 57% e as outras um pouco menos. Neste contexto, economizar é importante. A aplicação dela sinaliza ao consumidor o uso das termoelétricas para a geração e o alto custo dessa geração. No caso desse ano, a chamada que está aberta é no valor de aproximadamente 57% para as bandeiras amarelas e vermelha patamar 1
E para a bandeira patamar 2, que é a mais onerosa para a população, ela vai ter uma redução de 1,7%. Mas as outras duas que são mais utilizadas, um reajuste de 57%, justamente para acompanhar o preço dos combustíveis utilizados nas termoelétricas. A Polícia Civil realizou hoje pela manhã uma operação para desarticular um suposto esquema de corrupção que desviava dinheiro público por meio de empresas de fachada na região do Cariri. Entre os investigados está um vereador de Juazeiro do Norte, que foi afastado do cargo por determinação da Justiça. A operação desta quarta-feira é resultado das investigações da Delegacia de Combate à Corrupção no Cariri. De acordo com o delegado responsável pelo inquérito, uma organização criminosa seria responsável por crimes como fraudes a licitações, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documentos falsos. A investigação ela se iniciou em fevereiro do ano passado, que inicialmente era para investigar uma empresa que estaria lavando dinheiro, fazendo movimentações atípicas e tentando burlar o sistema financeiro do país. Posteriormente, chegou a informação que essa empresa ela estaria sendo usada para fraudar licitações aqui no município de Juazeiro. E nesse período de 4 anos, de 2019 a 2022, ela recebeu mais de 4 milhões do município de Juazeiro. Existem dois contratos vigentes com o município de Juazeiro, que um é de 2019, referente a uma concorrência pública, e a fraude ela já é tida como certa através da nossa justiça nacional, porque foi utilizada por meio de empresa fantasma, por interpostas pessoas. Né? E o contrato de 2020 já é uma dispensa de licitação devido ao coronavírus. Entre os investigados estão uma ex-servidora da Prefeitura de Juazeiro, ex-vereadores do município e o vereador Márcio Joias, que foi afastado do cargo por 180 dias. Por determinação da Justiça. Os policiais estiveram na casa e escritório do parlamentar, onde foram apreendidos celulares, cheques e documentos. O ano passado a gente recebeu informação de uma testemunha, ela compareceu aqui à delegacia e prestou depoimento, indicando que era o vereador o dono da empresa, mas sem trazer mais elementos quanto à participação dele. Trouxe em relação a uma servidora que possivelmente é uma parente dele, a gente não conseguiu estabelecer o vínculo, que era um servidor do município de Juazeiro, que assinava como proprietário da empresa, colocava como representante o atual proprietário da empresa, que é o proprietário fantasma, né? E ainda era servidor do município, da Secretaria de Saúde e depois da Secretaria de Educação. A pandemia de Covid-19 trouxe consequências em todas as áreas da vida, além das milhares de mortes em todo o mundo. O coronavírus também causou adoecimento mental nas pessoas. Por isso, é tão importante o apoio de profissionais nesse momento. Perda de amigos e parentes para a Covid-19, isolamento social, perda de trabalho e mudanças na condição financeira foram alguns dos problemas que cresceram desde o início da pandemia do coronavírus. Junto a isso, o adoecimento mental agravou na população de diversos países. A Organização Mundial da Saúde chegou a emitir alerta sobre a situação e pediu para que a saúde mental fosse incluída nos planos de enfrentamento à Covid-19. No primeiro ano da pandemia, a Organização Mundial da Saúde identificou o crescimento de 25% de doenças como depressão e ansiedade. No Brasil, um levantamento do Ministério da Saúde apontou que em 2020, 29% dos brasileiros buscaram por atendimento psicológico, a maioria particular. Outros 34% não buscaram por esse tipo de atendimento, mas manifestaram interesse em cuidar da saúde mental. Em busca de atender a essa demanda, serviços gratuitos de atendimento psicológico têm crescido durante a pandemia. A Universidade Estadual do Ceará, através do Serviço de Psicologia Aplicada, oferece atendimento para casos de emergência psicológica. São situações em que o paciente precisa de uma escuta imediata, podendo evitar o agravamento do sofrimento mental. Ele se trata de um atendimento focal, pontual, né? É diferente dos atendimentos tradicionais, a médio e a longo prazo. Então, se trata de fato de um plantão,
né, um plantão psicológico, inclusive é o nome do serviço que a gente oferta. As pessoas que se sentirem mobilizadas por demandas, né, emocionais, que precisem de uma atenção emergencial, podem procurar o nosso serviço. Eles vão ser ouvidos, né, a ideia é fazer uma escuta acolhedora. O atendimento pode ser feito presencialmente ou online. O serviço é gratuito e é voltado exclusivamente para emergência. O agendamento pode ser feito por telefone em horário comercial. Caso seja necessário, o paciente é orientado a buscar um serviço de psicoterapia. A depender do caso, a gente encaminha para outros serviços, né, de psicologia que possivelmente, se o paciente que procura esse atendimento tiver necessidade de um atendimento maior, de maior longo prazo, então ele vai ser encaminhado para esses outros serviços. Então é importante esclarecer à população que esse se trata de um serviço diferenciado, né, que é em regime de plantão emergencial. Caso você precise ou conheça alguém que esteja precisando desse tipo de atendimento de urgência, o telefone de contato é o que aparece na sua tela, 99753-1296. O serviço funciona somente em horário comercial. A gente segue falando de saúde. As doenças crônicas não transmissíveis são perigosas quando o paciente não faz o acompanhamento adequado. Elas podem levar à morte ou deixar sequelas graves. Cerca de 11 mil cearenses morrem por ano por causa dessas doenças, principalmente AVC e infarto. Mais de 44 mil pessoas de 30 a 69 anos morreram no Ceará entre 2018 e 2021 por doenças crônicas não transmissíveis, segundo a Secretaria da Saúde do Ceará. Entre essas doenças estão os problemas cardiovasculares, câncer, diabetes e doenças respiratórias. Os dados apontam que a doença que mais mata é o infarto agudo do miocárdio. A média é de mais de 3 mortes por dia aqui no estado. Então, o que é que causa o infarto? Tudo que vai levar ao acúmulo de gordura nas artérias do coração. Então, uma alimentação não saudável, né? O sedentarismo. O infarto não tem uma causa exata, mas fatores mutáveis e imutáveis que podem desencadear o problema. Entre os imutáveis estão a hereditariedade, idade e sexo. Já entre os mutáveis estão os mais preocupantes hoje em dia: obesidade, colesterol alto, hipertensão, sedentarismo e estresse. O tabagismo também é uma forte causa, né, de obstrução das artérias do coração. Existem as causas não modificáveis, né, que são a herança genética, né, história familiar, as alterações congênitas. Às vezes você nasce com alguma alteração que não é nem genético, foi na sua formação, na sua embriogênese. A quarta causa de morte prematura entre os cearenses é o acidente vascular cerebral, o temido AVC. No AVC, a gente tem como os principais fatores de risco o cigarro, né, o tabagismo, a hipertensão, e logo depois vem a diabetes, o colesterol, doenças cardíacas. E o principal meio da gente diminuir a chance da gente ter um AVC ao longo da vida é cuidando dessas doenças, né? Então, cuidar bem da sua pressão, do seu diabetes e dos outros problemas, né? E o acompanhamento médico também é indispensável. Todo mundo sabe o que é saudável, né? Mas vale a gente reiterar sempre que possível, né? Atividade física, uma alimentação balanceada, cuidar das doenças de base. Se você tem pressão alta, se você tem diabetes, se você tem colesterol, acompanhar através de exames e fazer esse acompanhamento, ajuste de medicações sempre que necessário. O prefeito José Sarto se reuniu hoje com o secretariado para fazer um balanço da gestão e definir os próximos projetos. O encontro do secretariado aconteceu na nova unidade do Cuca, inaugurada recentemente, e contou com a presença do prefeito José Sarto. Hoje a gente veio fazer uma avaliação das nossas metas de governo. Na nossa campanha, nós fizemos alguns compromissos. Hoje, em regra, nós atingimos 34% das metas propostas nas várias vertentes. Por exemplo, na educação,
nós já entregamos 13 centros de educação infantil, 2 escolas de tempo integral e outras em construção. O objetivo da reunião é mostrar os resultados obtidos até agora com a gestão municipal e traçar as próximas metas. Na educação, um dos projetos em destaque é o da redução da evasão escolar, principalmente agora, no retorno das atividades presenciais. Esse é um dos nossos projetos relevantes que a gente traz hoje para dividir com todo o secretariado, que é os agentes educacionais que têm como missão primeira deles, que é a busca ativa escolar. Nós temos um monitoramento da frequência diária, nós temos um sistema onde nossos secretários escolares todos os dias registram os ausentes e a partir de um dia desta ausência sem justificativa, os nossos agentes já disparam um protocolo de chamadas por WhatsApp, telefones, visitas domiciliares e por dia a gente tem conseguido fazer contato, quase que 100% desses estudantes e trazê-los de volta à escola. Além disso, outro projeto em andamento é o de berçário, que vai estimular o desenvolvimento das crianças. É uma das principais metas do plano de governo do prefeito Sarto, é a criação de 50 salas de berçário em todos os equipamentos que ele está entregando, Centro de Educação Infantil. Nós temos a sala de berçário, então já são 13 funcionando. A gente tem recebido as crianças a partir de 6 meses de idade. Na área de infraestrutura, um dos projetos que deve receber investimento é o de saneamento em áreas de periferia, como o Conjunto Palmeiras. Além dessa obra, outras 90 que estão em andamento devem ser concluídas até o final do ano. Há também a previsão de início de novas obras, como um hospital no bairro José Walter. Mais de 94% dessas obras estão localizadas em locais de baixo IDH, onde tem as pessoas que mais precisam. Isso é um número muito importante dentro da nossa gestão. Além disso, a Prefeitura também já está lançando agora, através da Secretaria de Infraestrutura, as novas obras que vão acontecer nos próximos anos. Dobrar o efetivo policial nas ruas para reduzir a violência. Essa é uma das propostas do pré-candidato ao governo do Ceará, Capitão Wagner, do União Brasil, que visitou o Grupo Cidade de Comunicação nesta semana. Ele participou do JC Entrevistas e também falou de outros assuntos. Você confere agora um trecho dessa conversa. O bate-papo completo está no QR Code, que aparece no cantinho da tela. Por que o seu nome é um dos mais fortes, escolhido aí pela oposição, para disputar o Palácio da Abolição agora em 2022? Olha, Miguel, eu acho que o Estado de Ceará ele tem passado por um período de muita carência do surgimento de novas lideranças. Eu nunca imaginei, há 12 anos atrás, quando entrei para a política, que já estaria concorrendo ao cargo de governador. Minha vida política foi muito intensa, como você sabe. Eu fui o vereador mais votado da história de Fortaleza, o deputado estadual mais votado da história do Ceará, o deputado federal mais votado da última eleição. A gente disputou 2 eleições para a Prefeitura de Fortaleza, indo para o segundo turno, saindo com um resultado muito satisfatório. Eu acho que tudo isso me capacitou a estar nesse momento colocando o nome à disposição para essa disputa e a gente espera que seja uma disputa de alto nível. Eu estava dando entrevista agora há pouco aqui na rádio, dizendo que a minha expectativa é que a gente possa debater de fato os problemas do Estado de Ceará e as suas soluções. Eu acho que o eleitor está cansado daquele debate agressivo, onde os candidatos se acusam mutuamente. O que ele quer saber de fato, quem é o candidato que tem capacidade de garantir o alimento na mesa, de garantir um emprego, de garantir uma segurança pública de qualidade, uma saúde que funcione efetivamente. Agora, o palanque pode ser triplo, receber 3 presidentes diferentes, 3 candidatos, André Janones, do Avante, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, que tenta a reeleição, e o Luciano Bivar, do antigo PSL, que agora integra a União Brasil? Olha, Miguel, a gente sabe que até agosto, até as convenções, muita água vai passar por debaixo da ponte. Quem imaginava em novembro do ano passado que o Moro retiraria a sua candidatura, sairia do Podemos, iria para a União Brasil. Então, uma série de coisas aconteceu durante esses 5 meses. E a gente está a 5 meses da eleição, 5 meses e um pouco. Eu acredito que até as convenções a gente pode ter alguma novidade, tanto de desistências de candidaturas, como novos candidatos podem surgir. Agora, capitão, é muito nítido a melhoria na educação do Ceará, Os indicadores estão aí, não mentem, mas na contramão, o cearense sente ali o calcanhar do Aquiles de um governo, a segurança pública. Qual que é a sua proposta para essa área? Olha, Miguel, eu conheço a segurança do interior e conheço a segurança da capital. Como eu disse no começo da entrevista, antes a gente tinha na capital a violência e no interior a gente tinha tranquilidade. Hoje o interior está tão violento quanto a capital. E para o interior do estado a gente já tem um plano.
Qual é o plano? Em cada localidade que tenha pelo menos 3 mil habitantes, a gente vai ter um policiamento fixo. Nos distritos, nos sítios que tenham a partir de 3 mil habitantes, a gente vai ter um policiamento fixo. Se alguém perguntar, capitão, você já calculou quantos policiais você precisa para isso? 1.200 policiais seriam suficientes para garantir esse policiamento. A gente vai dobrar o efetivo de policiais nas ruas e, acima de tudo, a gente vai trabalhar com inteligência para evitar a violência. Agora, futebol. Neste momento estão jogando Fortaleza e Vitória da Bahia pela Copa do Brasil na Arena Castelão. O Fortaleza está vencendo pelo placar de 2-0. Os gols foram marcados por Silvio Romero aos 16 minutos e aos 26 minutos do primeiro tempo. A gente segue acompanhando e trazendo essas informações aqui. Hoje também tem jogo entre Ceará e a equipe do Tombense, fora de casa. A Copa do Brasil é o assunto do nosso Camisa 8, Gomes Farias. Alô, boa noite. É hoje. Como dizer, é hoje, negada. Copa do Brasil tem o seu retorno, né? O Ceará vai ao interior, vai lá para Minas Gerais, enfrentar o Tombense, que é um time abusadinho, viu? Não tem nome ainda, não tem muito prestígio, não é um Flamengo, um Palmeiras, mas o Tombense é meio complicado. Lá não vai ser moleza, não. A torcida do Ceará fique preparada para sentir uma ruma de emoção. Talvez o Vina volte, talvez, não sei por quê, que o Fernando Sobral tudo bem, está contundido, mas vamos aguardar que ele já possa retornar no jogo de hoje. Agora, o Fortaleza me parece mais tranquilo, né? O Fortaleza não decepcionou lá no Rio Grande do Sul, não. Lá ele enfrentou o time do Internacional com aquela potência toda, com o D'Alessandro saindo. Aliás, foi a despedida dele, 41 anos, saiu chorando, parou de jogar futebol. Pois naquela partida ele fez um golaço contra o time do Fortaleza. Acham que foi frango? Eu acho que não. Eu acho que ele fez realmente o D'Alessandro e que tem uma nova vida no outro setor, no outro ramo, são os nossos desejos. Então aqui, contra a equipe do Vitória, a gente espera que hoje o Fortaleza consiga mais uma bela vitória, até porque vem de um bocado de derrota e isto não é bom. Passe uma boa noite e até amanhã. Daqui a pouco você vai saber como ficam os atendimentos do INSS que estavam marcados para sexta-feira. A gente traz ainda as últimas notícias sobre o caso da criança de 3 anos que morreu após receber alta 2 vezes de hospital. Família fala em negligência médica.
A gente volta a falar sobre o caso do menino João Gabriel, de apenas 3 anos, que morreu depois da família buscar atendimento em um hospital no município de Itatira, no interior do estado. Hoje, profissionais de saúde que estavam de plantão no dia da ocorrência foram chamados para prestar depoimento à polícia. O repórter Ricardo Lima tem mais informações. Ricardo, muito boa noite. Quais são as informações atualizadas desse caso? Oi, Adriana, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, a morte do pequeno Gael virou caso de polícia depois que os familiares usaram as redes sociais para denunciar suposta negligência médica. Houve um clamor público e a polícia então entrou no caso. Hoje foram os primeiros passos, mas passos cansativos. O dia inteiro foi de oitiva de pelo menos 5 dos profissionais de saúde que estavam de plantão no último domingo, que foi a terceira entrada do Gabriel lá no hospital do município de Itatira. Eles foram ouvidos e a polícia avalia, inclusive, se há alguma divergência no depoimento deles. Amanhã continua essa fase de depoimentos, né, porque os familiares serão ouvidos nesse processo. Na esfera administrativa, o médico foi afastado e a prefeitura espera a conclusão dos fatos para também tomar providências. Adriana. Muito obrigada, Ricardo, pelas suas informações. E uma operação da Polícia Civil realizada no município de Granja, na região norte do estado, cumpriu 40 mandados judiciais contra um grupo criminoso. O repórter Jonas Deisson tem mais detalhes. A operação realizada pela Polícia Civil do Ceará cumpriu durante esta quarta-feira 40 mandados judiciais contra uma facção criminosa que atua no município de Granja, na região norte do Ceará. De acordo com a Polícia Civil, a operação aconteceu desde as primeiras horas da manhã. Dos 40 mandados judiciais, 20 são de prisão e 20 de busca e apreensão. Até as 9 horas desta quarta-feira, 15 pessoas já haviam sido presas pelos policiais civis. Os mandados são relativos a crimes como tráfico de drogas, roubos e outros delitos ocorridos na região. Conforme a Polícia Civil, a operação é realizada tanto na zona rural como na sede do município de Granja. Jonas Deisson para o Jornal da Cidade. Vamos saber agora o que abre e fecha amanhã, feriado de Tiradentes, aqui na capital. No comércio, de acordo com o Cindy Lojas, a data é ponto facultativo, ou seja, as lojas de rua do centro podem optar por abrir ou não nesta quinta-feira. Nos shoppings, as lojas, quiosques e as operações de alimentação e de entretenimento funcionam normalmente entre 10 da manhã e 10 da noite, mas o horário pode variar entre os estabelecimentos. A Associação Cearense de Supermercados anunciou que os supermercados vão funcionar normalmente em todo o estado do Ceará durante o feriado de Tiradentes. Nas farmácias, o funcionamento será facultativo. A CAGES funciona em regime de plantão. Já o metrô de Fortaleza e VLT terão uma operação em esquema especial. Para saber os horários e também mais detalhes do que funciona ou não neste 21 de abril, é só acessar o nosso portal gcmais.com.br. E com o feriado de Tiradentes, o INSS vai suspender as atividades amanhã e na sexta-feira. Vamos saber como ficam os agendamentos com Ana Flávia Bezerra. Ana Flávia, eles ficarão para a semana que vem? Boa noite. Oi, Adriana. Boa noite a você e a todos que assistem ao JC. Sim, ficarão para a próxima semana. O INSS já comunicou aos seus assegurados que não haverá o expediente amanhã devido em decorrência do feriado e que as pessoas que estavam com agendamento para amanhã ou então para sexta-feira já podem entrar em contato através do telefone 135 ou então baixar o app Meu INSS aí no seu celular. Quem achar melhor também pode ir no site e realizar esse serviço de agendamento. Agora, o INSS também avisa que que o órgão não entra em contato com os seus segurados nem por ligações telefônicas e nem pelo WhatsApp, e sempre só por mensagens de texto. Disse ainda que todos os assegurados irão receber amanhã, no dia do feriado, uma mensagem avisando que não haverá expediente e que o ponto é facultativo neste feriado para o órgão. Eu volto com você, Adriana. Muito obrigada, Ana. No próximo bloco, perto do fim de prazo para regularização do título de eleitor, o TRE amplia o atendimento presencial. E ainda, sem a obrigatoriedade de máscaras, o mercado da beleza comemora a volta das clientes.
A Justiça acatou as teses do Ministério Público do Estado e sentenciou os 7 acusados de participar da chacina na cadeia pública de Itapajé, ocorrida no dia 29 de janeiro de 2018. O crime resultou na morte de 10 detentos. Ricardo Lima tem mais informações. Quais serão os próximos passos desse processo? Olha, Adriana, os 7 envolvidos, como você disse, foram condenados e eles devem permanecer na prisão. O que chama a atenção é que as penas dos 7 juntos, elas ultrapassam 1.350 anos. Talvez uma das maiores, se não a maior condenação no estado do Ceará. Chama a atenção aqui, Adriana, que apenas um deles pegou 240 anos de cadeia. A maioria pegou 180 anos e um outro pegou 210. O Ministério Público denunciou eles com base no crime premeditado, né? Porque eles premeditaram o crime, utilizaram inclusive armas de fogo e armas brancas para matar os rivais quando os portões se abriram e eles foram para o banho de sol. A gente lembra que aqui no país ninguém passa mais do que 30 anos presos e é o que deve acontecer com esses, se é que eles vão estar vivos daqui a 30 anos. Adriana. Obrigada pelas informações, Ricardo. O Tribunal Regional Eleitoral vai ampliar o atendimento presencial em Fortaleza a partir da próxima segunda-feira até o dia 4 de maio. Esse é o prazo final para a regularização do cadastro eleitoral, que será fechado para a preparação das eleições de 2022. O atendimento presencial deverá ser agendado para o Centro de Eventos do Ceará no site do TRE ou pelo Disque Eleitor 148. O local vai funcionar com 80 guichês somente para agendados. Nesse período, a central de atendimento ao eleitor na Praia de Iracema ficará fechada. Os vereadores do PT assinaram hoje um recurso do mandato coletivo contra o arquivamento de uma ação contra o vereador Ronivaldo Maia, no Conselho de Ética da Câmara Municipal. Ana Flávia Bezerra tem mais informações. A gente teve um problema técnico no link da Ana Flávia até a gente retomar esse sinal. O importante é que houve aí essa mudança nesse processo e a gente segue com essas informações aqui e, claro, também essas notícias todas atualizadas no GC+. Durante 2 anos, as máscaras fizeram parte de todos nós, né? No Ceará, o uso do equipamento de proteção deixou de ser obrigatório em quase todos os ambientes abertos e fechados. A medida impulsiona um mercado fortemente afetado pela pandemia, o da beleza. Mas não custa lembrar, os cuidados com a pele precisam ser redobrados. Cuidar da beleza está entre as prioridades para mulheres como Viviane. Mas, durante a pandemia, parte da maquiagem cedeu espaço para a máscara de proteção. Na época da pandemia, a gente ficava meio que escondido, né? No uso de máscaras. E agora, com a taxa de adesão aumentada das vacinas, a gente pôde se livrar um pouquinho da máscara. E agora é hora de a gente investir mais ainda, né, na beleza, né, tá cada vez mais se maquiando, ficando bonita, para sair, aproveitar, né, e que essa pandemia não volte mais. Um dos segmentos mais prejudicados pela pandemia foi o da estética. Sem evento e tendo que usar máscara, a maquiagem foi deixada de lado. Agora, a procura mais que dobrou e o William vê com otimismo a recuperação desse mercado. Aumentou praticamente 100%, porque tinha parado os eventos 100%. Então ninguém ia se maquiar porque não tinha eventos, né? Os bufês todos fechados. Então a procura está voltando 100%. Há uma semana sem a máscara, o cearense já respira mais aliviado. Mas uma coisa é certa, não se deve relaxar com os cuidados com a saúde. A proteção que antes era para os pulmões, agora está voltada para a pele. Maiara é doutora em biotecnologia e chama a atenção para os cuidados que se deve ter nessa nova fase. Os cuidados diários não eram para ser deixados de lado, né? Mas agora a gente precisa intensificar. Precisa se hidratar bastante, hidratar a pele também, né? Com hidratantes que sejam específicos para cada tipo de pele, saber higienizar bem. Usar o fotoprotetor não pode ser esquecido, porque agora ela está mais exposta ao sol e aí a gente pode ter mais manchinhas, né, e envelhecimento.
A gente fala agora de uma doença que atinge cerca de 10% dos brasileiros, o cálculo renal. Silencioso, doloroso na crise e com tendência de agravamento nos dias mais quentes. Na reportagem de Ilmar Lima, você vai entender o porquê. Imagina o susto do seu Hélio quando ele descobriu que estava com pedras nos rins. Quando eu cheguei do banheiro, senti muita dificuldade para urinar. E aquela dor foi aumentando. O médico foi me atender de emergência. Descobriu que eu estava com cálculo renal, com pedra nos rins, de uma maneira avançada. No caso do aposentado, são 2 fatores incomuns. A idade, já que a doença ocorre geralmente em adultos entre 25 e 40 anos, e a cirurgia, já que ele precisou passar por um procedimento cirúrgico para a retirada das pedras. Pedras nos rins são formações de cálculos agromerados de cristais, que normalmente se encontram na urina do paciente, mas que em determinadas situações acabam formando pedras maiores de 3 milímetros. Os cálculos renais, conhecidos popularmente como pedra nos rins, são massas sólidas formadas por minerais e sais ácidos que se aglutinam, ou seja, se juntam na concentração da urina. A passagem pelo trato urinário pode ser dolorosa, embora, no geral, não cause danos permanentes. O médico explica justamente que a dor é causada pelo movimento das pedras. O principal sinal, o sinal de alerta, é dor. A maioria dos pacientes sente um tipo de cólica renal. Aquela cólica, dor forte nos flancos, que leva o paciente normalmente para a emergência. No verão, a incidência de pedras nos rins aumenta 30%, de acordo com o levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Urologia. Isso ocorre devido às altas temperaturas no período. Aqui no Ceará, que faz sol praticamente o ano todo, os cuidados devem ser redobrados com a doença. O tratamento da pedra dos rins ele é dividido em 2 etapas. A etapa aguda, aquela situação de extrema dor. Em alguns casos pode evoluir com complicações, que são infecções inicialmente da loja renal do rim e se espalhar para o corpo. Com o calor, a necessidade de água no corpo aumenta. Tomar líquidos, se hidratar bem é algo importante para diminuir a formação do cálculo renal, principalmente se exposto a altas temperaturas, ao sol, à prática de atividade física, então a necessidade maior. O seu Hélio já aprendeu e bebe água o dia todo. E você, já bebeu água hoje? O Jornal da Cidade fica por aqui. Agora você assiste as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Record. Na sequência, mais um episódio inédito de Reis. E logo depois, Jesus, a série. Lembrando que amanhã, às 6h30, tem Balanço Geral, manhã com o Miguel Anderson Costa. A gente se despede com imagens da movimentação no bairro Cocó. Você vê do alto a movimentação na rua Lígia Monte, já chegando na Avenida Padre Antônio Tomás. Uma ótima noite para você, um excelente feriado. Amanhã, o Jornal da Cidade está de volta às 7h15 da noite. Muito obrigada pela sua companhia. Até lá.